Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Você está sentindo a presença do Senhor aqui? Glória a Deus. O ambiente está muito bom. Abra sua Bíblia em Mateus, aproveitando que os irmãos estão em pé. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Tome o seu assento. Primeiramente quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por este final de semana, estar aqui juntamente com esse povo abençoado de Matos Costas, conhecendo aqui esta igreja. Agradeço o convite do meu amigo pastor João da Rosa. Deus abençoe. Obrigado por nos receber muito bem, juntamente com toda a igreja, as irmãs, as refeições, foi uma bênção. Nós louvamos a Deus por este final de semana. O pastor Josias também está conosco, o presbítero Jonatas, o presbítero Lenai, que aceitaram de bom grado o convite de estarem aqui, e eu creio que Deus tem falado com cada um de nós. A nossa última fala nesta noite está na página 75. Todas as palestras ministradas aqui está com base nesse livrinho, Alguma coisa nós acrescentamos e adaptamos. Isso aqui é para professores, nós adaptamos para obreiros e líderes. Então você pode adquirir ali, ficar com esse livro e estudar, ler em casa. Algumas coisas nós não falamos devido ao tempo, você pode ficar com esse material. A minha fala hoje vai ser breve, de manhã eu me estendi um pouquinho mais, mas agora à noite vai ser mais rápido. É sobre esse tema, os desafios contemporâneos da ética cristã. Antes de começar aqui, eu quero pedir as orações dos irmãos em nosso favor, que após o culto aqui vamos estar retornando para Joinville, e vocês orem por nós, que Deus nos guarde e possamos fazer uma boa viagem, tá bom? Meus irmãos, falar sobre ética cristã, Temos um conceito de ética no livro, como está. Eu vou seguir esse sumário, introdução, um código de ética no Antigo Testamento, um código de ética no Novo Testamento, falando um pouquinho da ética da igreja contemporânea e trazendo também, fazendo uma conclusão. Mas o que é ética? É importante a gente conceituar, inclusive o livro nos traz um conceito. Ética cristã é a aplicação de princípios bíblicos ao nosso comportamento prático e ao nosso mundo. Então, ética cristã é o nosso comportamento, como devemos proceder. Existem vários tipos de éticas, e o livro traz aqui vários tipos de éticas. Eu não vou abordar cada uma, mas você pode ver aí no livro: ética social, ética genética, ética política, ética profissional, ética hedonista, ética estoica, relativista. São várias ramificações da ética. Mas vamos ficar com a ética cristã. O que a Bíblia fala? Como eu devo proceder? A Bíblia não é um livro apenas
de ética moral, de conduta do nosso relacionamento. A Bíblia, ela é completa, ela aborda nosso relacionamento, nossa conduta, mas ela aborda também o nosso relacionamento espiritual com Deus. Ela aborda também a nossa vida espiritual, como devemos proceder, a oração, o jejum, a leitura da palavra, o nosso devocional, e tudo isso está implícito aqui no nosso código. Vamos dizer assim, que a Bíblia é o nosso código de ética do cristão. E lá no Antigo Testamento, você pode ver ali, em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 17, você vai ver ali os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. E ali você vai ver qual era a intenção de Deus para o seu povo. Foi a primeira regramento onde Deus reuniu o seu povo, e todo o povo, todo ordenamento, todo tipo de coletividade precisa ter um ordenamento. Então Deus falou ali com Moisés e colocou os 10 mandamentos, que são as leis base para toda a sociedade até os dias de hoje. Se você observar os 10 mandamentos, eles estão nos códigos do mundo todo, como um código moral mais elevado de uma sociedade, porque foi Deus quem fez. Amém? As sociedades vão mudando, os comportamentos vão mudando, mas o código moral está ali, implícito, porque foi Deus que criou, Deus que fez, e Deus estabeleceu para o homem. Eu vou abordar alguns aqui rapidinho. Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. O Deus que nós servimos é um Deus que exige exclusividade. É um Deus que exige que o seu povo o adore. Por quê? Porque os demais deuses são falsos. Só existe um Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. E a Ele devemos adorar. E Ele disse: só um Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. Os outros deuses, tem algumas instituições por aí que têm os seus deuses, mas os seus deuses estão lá nos túmulos. Mas o meu Deus está reinando, está, aleluia, no trono sentado. Você não serve um Deus não de gesso, de madeira. Você serve um Deus verdadeiro, que se fez homem e está dentro dos nossos corações, que é o nosso Jesus. A Trindade trabalhando em prol da minha e da sua vida. Aleluia. No código de ética nós vemos também ali: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Lembra-se do dia de sábado, que é um dia de descanso, que Deus estabeleceu para que toda a sociedade trabalhe, mas se lembre também que precisa repousar, precisa descansar, precisa ter um momento de comunhão com o Criador. Aleluia. Honra teu pai e tua mãe. Falamos hoje de manhã, é o primeiro mandamento de liderança que Deus estabeleceu no seu código de ética. Honrar pai e mãe é bênção. A bênção na vida daquele que honra o seu pai e sua mãe. E aí tem o sexto e o sétimo, que eu vou abordar daqui um pouquinho. Esse é o código de ética do Antigo Testamento, que tem como base, que vai até os nossos dias. Mas aí você me pergunta: e o Novo Testamento, pastor? Tem alguma coisa que fala sobre ética cristã? Temos. Jesus expressou o seu código de ética lá no Sermão do Monte. Ele trouxe os seus discípulos e ali ele fez uma explanação e colocou ali no coração daqueles discípulos o código de ética do reino de Deus. Aleluia.
E o Senhor começou a trabalhar com seus discípulos e disse para os seus discípulos: propague isso para a minha igreja, fale para a minha igreja que esse é o meu código de ética, é assim que eu quero que os súditos do reino de Deus procedam. Aleluia. E o Senhor começou a trabalhar. Em Mateus capítulo 5, ele começou a falar sobre o seu código de ética, trabalhando primeiro a questão das bem-aventuranças. Se você observar Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos ali as bem-aventuranças, como ele acha que os súditos do reino de Deus devem proceder. Ele disse, versículo 3, os súditos do reino devem ser quebrantados, deve ter um coração quebrantado. Às vezes a pessoa está fora dos caminhos do Senhor, mas quando ela entra para os caminhos do Senhor, ela aceita Jesus como seu Salvador. Pode ser o maior brigão lá fora, mas aqui o Senhor quebranta ele, o seu coração é quebrantado e ele vira um chorão. Aleluia. Porque o Senhor molda a nossa vida, o nosso temperamento. Os súditos do reino são quebrantados, são chorão, são mansos, são justos, retos, têm senso de justiça. Nós não podemos ver alguma coisa errada que nos dá algo, nos dá uma vontade de corrigir, porque dentro de nós existe um senso de justiça e de procurar fazer as coisas corretas. Amém? Glória a Deus. São misericordiosos. Por que nós somos misericordiosos? Porque o Senhor Jesus colocou em nós essa misericórdia. Assim como Ele teve misericórdia da minha vida, eu tenho que ter misericórdia do meu irmão também. Nós somos misericordiosos, nós somos puros. Versículo 8, versículo 10, pacífico, que o pastor Josias falou aqui, né? Pacífico. Em vez de andar ali com um esmeril colocando fogo, nós andamos com um extintor apagando os incêndios. Porque quem tem Cristo no seu coração, o código de ética nos diz que nós devemos ser pacífico, ordeiro, manso, aleluia. Porque o Espírito Santo coloca essas virtudes no nosso coração. Oh, glória a Deus. Por mais que sejamos perseguidos pelos valores do reino, mas Jesus ensinando aos seus discípulos: se vocês forem perseguidos, vocês são bem-aventurados, porque bem-aventurados é aquele que é perseguido pelos valores do reino, porque é sinal que estão debaixo do código de ética meu, aleluia, de Cristo. E aí o Senhor Jesus foi trabalhou as bem-aventuranças. Jesus trabalhou com a lei. Havia alguns fariseus que não entendiam a questão da lei, mas como? Lá na lei Moisés fazia tal coisa, e agora Jesus? E alguns fariseus queriam cumprir apenas algumas leis, e Jesus veio e trouxe a lei, trouxe alguns artigos da lei e aprofundou ainda mais. A lei não foi tirada, não. A lei foi cumprida, que Jesus foi o primeiro que cumpriu toda a lei cerimonial, toda a lei moral. Jesus, Ele cumpriu as leis, aleluia, Ele cumpriu todas as leis, e Ele disse, aleluia, para os seus súditos, para os seus discípulos ali, aprofundando algumas leis até mesmo para eles, como está escrito aqui em Mateus capítulo 5. Mas o que é lei? Talvez algum irmão não entenda ainda essa questão, mas como que é a lei e a graça? Rapidinho, vou explicar para você. A lei é como se fosse um espelho. Você chegar na frente do espelho e olhar para o espelho, ele pode até falar para você: você está mal arrumado, você está escabelado, aquilo ali é lei. Mas o espelho não tem poder em fazer com que você se arrume. É você que tem que tomar a iniciativa, se pentear, se arrumar. Mas o espelho te mostrou, assim é a lei. A lei está aqui para nos mostrar o que é errado, mas ela não tem poder de mudar o homem, porque a consciência, Jesus leva para a consciência do homem. A lei é como uma placa. Quando você está viajando, está lá a 80 km por hora. Se você obedecer aquele sinal ali, você está dentro da lei. Mas você não é obrigado a obedecer. Você pode acelerar mais, andar mais.
depende de você. Agora o que vai fazer você andar obedecer aquelas placas é a sua consciência. Aquela mulher que estava por ser apedrejada, e aí chegaram os discípulos para Jesus: essa mulher pecou, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E Jesus se abaixou e começou a escrever na areia, e esperou um tempo. Daqui um pouquinho ele se virou e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo. Com certeza Jesus jogou para a consciência daqueles discípulos, dizendo: vocês estão julgando um pecado, mas eu conheço o coração de vocês, eu conheço o sentimento de vocês, eu conheço coisas que vocês também estão errando. Aleluia. E eles começaram a pensar: nós vamos matar ela por um pecado, mas quem sabe até um deles havia cometido pecado com ela também, e estava ali passando ileso. Quando Jesus fala aquilo, Jesus joga a lei para a consciência deles, e eles começam a largar as pedras. Aleluia. Por quê? Porque Jesus estava apresentando a graça para todos nós. Jesus está dizendo: existe o pecado que está aqui na lei, mas existe a graça que perdoa, existe a graça que reconcilia, existe a graça. Aleluia. Que Deus, teus acusadores, mulheres, não estão mais aqui. Vá e não peques mais. Oh, glória! É a graça de Deus alcançando aquela mulher. É a graça de Deus que Jesus alcançou e levou para aquela mulher. Glória a Deus. Jesus, quando chega falando de Mateus capítulo 5, versículo 21, 26, Jesus aprofunda o sexto mandamento. O sexto mandamento diz: não matarás. E para os seus discípulos, o matar era tirar a vida de alguém. E Jesus disse para eles, lá no capítulo 5, versículo 21 a 26, Jesus diz para eles: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo de inferno. Jesus está dizendo que muitas vezes a morte acontece já nas contendas, no ódio, no rancor, na separação, aleluia, na falta de amor. A gente não mata uma pessoa somente fisicamente, nós podemos matar também com a língua, com as nossas palavras. E Jesus vai lá no início do problema. Quantos assassinatos acontecem porque começam muitas vezes brigas, contendas, e Jesus vai lá no início do problema e diz: quem se encolerizar contra o seu irmão já está matando o seu irmão. Quem brigar com o seu irmão já está matando o seu irmão. Jesus, ele vai lá no início do problema, amém? Para curar as pessoas. Glória a Deus. Jesus pega outro mandamento: o não adulterarás. Eles tinham somente o adultério como ato em si, mas Jesus aprofunda também esse ensinamento. E Jesus vai lá no versículo 27, versículo em diante: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, Jesus vai na fonte do problema. Quando acontece o adultério, é porque já começou aqui no pensamento, já ficou armazenando no coração. E Jesus então já vai na fonte do problema. Ei, não somos obrigados a deixar que um passarinho ande na nossa cabeça, mas não podemos deixar que ele pose, que ele faça ninho na nossa cabeça. Os nossos pensamentos, o nosso coração tem que ser puro também, porque o Senhor Jesus, ele colocou isso no código de ética do Novo Testamento. Limpar os pensamentos, limpar o coração, para evitar os problemas, para não chegar nessa questão. E Jesus aprofunda, vai lá para o versículo 33, e Jesus fala também das nossas palavras. Aleluia. No versículo 33 do capítulo 5, que é o código de ética do Sermão do Monte,
Jesus traz uma questão: ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, não cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra. Versículo 37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Aleluia. Quem está debaixo desse reino de Deus tem uma palavra só: é sim, sim, é não, não. Não precisa jurar, porque o crente não mente, o crente fala a verdade, o crente, aleluia, não tem hipocrisia. O crente, ele é a mesma coisa aqui no púlpito, a mesma coisa em casa, a mesma coisa no trabalho. Ele é uma pessoa só. Não tem máscaras. Aleluia. É o nosso código de ética que Cristo nos trouxe. Que Cristo nos trouxe para vivermos nessa sociedade, para vivermos com os nossos irmãos, tendo uma só palavra, uma só posição. Do versículo 38 ao versículo 48, Jesus fala sobre a vingança. O crente é vingativo? Não. A vingança pertence ao Senhor. E Jesus ainda fala no versículo 39: se qualquer um bater na tua face direita, oferece a outra face. Face fala de honra. Se a tua honra for manchada e você não deve nada, entrega nas mãos do Senhor, que é Ele que é o justo juiz. Aleluia. Não faça justiça com as suas próprias mãos, porque existe um rei, existe um juiz que está vendo, e Ele vai julgar na hora certa a tua causa. Aleluia. Aleluia. Ser verdadeiro. No capítulo 6, do versículo 1 ao 4, Jesus traz outro artigo do código de ética: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Não tereis galardão junto a vosso Pai. Quando, pois, der esmola, não faça tocar a trombeta, como faz os hipócritas. Jesus trabalha a questão da hipocrisia. Tudo que nós fazemos aqui não precisa estarmos demonstrando para ganharmos aplausos, não, porque existe um juiz que está vendo, existe um Senhor que está contemplando. Ele não contempla só os meus atos exteriores, Ele contempla as minhas intenções, Ele contempla o meu coração, Ele contempla os meus pensamentos. Aleluia. Por isso eu devo ser verdadeiro em todos os meus pensamentos e os meus atos. A ansiedade pelos bens materiais. Os fariseus andavam preocupados com o dia de amanhã: o que vai ser de mim, o que eu vou comer, o que eu vou fazer. E o Senhor Jesus disse para eles em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam, mas juntais tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Ou seja, nós devemos trabalhar, nós devemos ter o nosso sustento que precisamos nos sustentar, mas uma coisa é certa: é Deus quem cuida da minha vida, é Deus quem cuida da minha família, é Deus quem cuida da minha subsistência, é Deus quem cuida de você, meu irmão. Aleluia. Não se preocupa, entrega nas mãos do Senhor, faz a tua parte, mas deixa que o dia da manhã pertence ao Senhor. É Ele que vai dar a saída, é Ele que vai cuidar da tua casa e da tua família. Aleluia. E eu trago para vocês, para encerrar esta mensagem, esta reflexão nesta noite, o versículo que eu li, os versículos que eu li. Eu fiz questão de ler sobre o sal e a luz. E Jesus trabalhou essa questão aqui. Jesus disse para os seus discípulos, no seu código de ética: vocês são o sal, vocês são a luz. E eu pego esses dois exemplos e trago aqui para nós hoje, como igreja contemporânea que somos, abrangendo aqui esses dois elementos. O que é o sal? Veja bem, você não observa propaganda de sal no mercado: compre o sal, melhor marca é essa. Não, ninguém faz propaganda de sal.
né? Ninguém vai no mercado comprar a marca tal do sal. Eu acho que tem poucas marcas. Ninguém deu parabéns para as cozinheiras hoje. Que sal gostoso que vocês colocaram nesse alimento. Não, passou despercebido só. Observamos as comidas, observamos outras coisas, mas ninguém notou o sal. Sabe por quê? Porque o sal, ele passa despercebido. Só vai ser notado se ele não estiver ali. Aí sim, o sal na vida do crente é o caráter. Ele é transparente, ninguém vê, as pessoas não conhecem o caráter do Eliezer, o caráter do pastor Josias, o caráter, ninguém está vendo ao primeiro momento, mas ele está ali. O Senhor contempla, ele dá o tempero, ele dá a substância necessária, ele equilibra, ele tempera, ele persevera, ele preserva. Assim é o nosso caráter. Ele preserva a nossa vida perante Deus, perante os homens. Nosso caráter é a nossa caixa preta. Não tem um avião lá, quando cai eles vão procurar a caixa preta para ver o que aconteceu. Estraga tudo, mas aquela caixinha fica intacta e ali está dentro tudo que aconteceu para aquele avião cair. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo lá o teu caráter. O caráter é aquilo que Deus conhece, é aquilo que eu não escondo dele, é aquilo que muitas vezes nem as pessoas mais próximas conhecem, mas Deus conhece. É o caráter do crente. Aleluia. É interno, é o sal, é o nosso caráter. Fala do sal. E a luz? Nós somos o sal e a luz. A luz fala de testemunho. A luz todo mundo está vendo. Você passa na rua, lá é um crente. Você abre a boca lá no trabalho, esse é crente, porque ele fala de bênção. A palavra dele sempre tem um ânimo. Tem algo diferente na vida desse homem, dessa mulher. É crente, é luz. Aleluia. Não tem como esconder a luz brilha aonde você estiver. Você pode se disfarçar, pode não estar com traje e gravata, mas se você abrir a boca, as pessoas vão ver, é luz, é crente. A luz fala de testemunho, de boas obras, de influência, de referência, de exemplo. Que luz você tem sido nessa sociedade estragada, nessa sociedade em que vivemos, com valores invertidos, onde o que é mentira passa a ser verdade, o que é verdade passa a ser mentira. Você tem sido sal, você tem sido luz. Aleluia. Aonde você está, você tem sido missional. Missional é florescer aonde estamos. Missionário é aquele que é enviado, mas missional é aonde a gente está plantado. Estou plantado aqui em Matos Costa. Aonde eu colocar a planta do meu pé, eu vou fazer a diferença. Aonde eu for, no mercado, na esquina, na prefeitura, na reunião dos vereadores, aonde eu estiver, eu sou o mesmo, eu sou crente, eu tenho os princípios bíblicos no meu coração, o código de ética está aqui no meu coração. Eu sinto a presença de Deus aqui. Sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia. E eu encerro fazendo essa pergunta para você: qual é a nossa posição como igreja perante os desafios contemporâneos? Como você tem reagido? Como você tem agido perante as influências do mundo, perante as influências da internet, perante as influências, aleluia, das apologias, perante as influências heréticas? Como você tem se posicionado? Será que os valores do reino estão no teu coração? Será que você tem defendido a bandeira por onde você está? A bandeira dos princípios cristãos? Aleluia. Ou você tem, pastor, não dá para a gente falar muito, porque tem alguns assuntos que se a gente se posicionar, a gente vai ser bombardeado. Ei, o Senhor nos chamou para nos posicionar, o Senhor nos chamou para levantarmos a bandeira do Evangelho nesta
nessa última hora. Eu coloco alguns desafios aqui da nossa geração. Qual é a sua posição perante o aborto? A influência do mundo tem agido, tem empurrado, e até mesmo muitos cristãos já estão concordando, mas a minha palavra continua dizendo que isso é pecado. Aleluia! E eu, como cristão, eu defendo esses princípios bíblicos. E agora, como você tem se posicionado perante o homossexualismo? Nós amamos todas as pessoas. A igreja ama o homossexual, sim, ama, mas a igreja tem que dizer que é pecado, é afronta perante Deus, está no nosso código de ética. Pode até fazer leis, pode até legalizarem, mas a igreja vai continuar dizendo: é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Mas o Senhor liberta, mas o Senhor salva, mas o Senhor age. Aleluia! E perante o relativismo moral, onde essa ideologia tem entrado muitas vezes, dizendo que tudo é relativo, que não existe valores absolutos, mas eu, como cristão, que defendo o código de ética que está aqui na Bíblia, eu digo, eu continuo dizendo que a verdade absoluta está em Jesus, a verdade absoluta está aqui, na palavra de Deus. Aleluia! E perante a imoralidade sexual, qual é a nossa posição? A fornicação, o pecado, o sexo antes do casamento, e muitas coisas têm entrado na mente, através dos meios de comunicação dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E qual é a nossa posição? Vamos cruzar os braços e deixar que o mundo influencie os nossos filhos, ou vamos dizer a eles: meu filho, isso é pecado, isso é pecado, e nós estamos debaixo do código de ética da palavra de Deus. Aleluia! Teologia da prosperidade, que tem invadido muitos lugares, mas nós continuamos crendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A maior prosperidade minha é ter o meu nome escrito no livro do céu. Aleluia! O demais é consequência. É claro que Deus cuida de nós, é claro que Deus nos dá o sustento, mas a minha fé está firmada no Senhor Jesus, a minha fé está nele.